tenho a impressão que nós estamos passando um momento extremamente complicado da história da República. Não por força da Constituição, que muitos criticam, e realmente é uma Constituição adiposa, muitos dispositivos que não têm necessidade constitucional, mas no que diz respeito ao equilíbrio de poderes, a Constituição é muito boa. Ela estabelece uma harmonia e independência dos poderes que, se respeitada, daria tranquilidade à República. Primeiro, o artigo 2º declara que os poderes são harmônicos e independentes. Posteriormente, no artigo 102, declara que o Supremo é o guardião da Constituição. Não é constituinte, não é poder legislativo, não é poder que tem que fazer leis. Ele é o guardião da Constituição. Por outro lado, o artigo 49, inciso 11 da Constituição, declara que ao Legislativo cabe zelar pela sua competência normativa perante os outros poderes, perante o Judiciário e perante o Executivo. O que vale dizer, ele pode desobedecer ordens do Supremo se estiver invadindo a sua competência. E, por fim, nós temos, na função das Forças Armadas, que se houver um descumprimento da lei e da ordem e um dos poderes sentir lesado na sua competência e pedir às Forças Armadas para repor a lei e a ordem, as Forças Armadas terão que repor a lei e a ordem. Não romper, mas repor, porque o rompimento foi pelo poder que atacou aquele poder que veio a pedir auxílio às Forças Armadas. Então, nós temos todo um sistema de pesos e contrapesos que funcionaria se os poderes respeitassem a Constituição. Mas, com toda a admiração que eu tenho pelos ministros do Supremo, que são excelentes, tenho livros escritos com a maior parte deles, considero os ministros de primeira grandeza, grandes juristas com obras publicadas, todos eles com um perfil que merece realmente ser ministro da Suprema Corte. Mas, apesar dessa admiração que eu tenho por eles têm extravasado. Por exemplo, no momento em que eles declararam que candidato derrotado é que seria governador no afastamento de governador e vice, romperam o artigo 81, que não vale só para a União, vale como princípio geral de estados e municípios. Quando eles disseram e definiram que o Delcy e Eduardo Cunha teriam que ser presos sem oitiva do Senado, e foram presos sem oitiva do Senado da Câmara, violaram o artigo 53, parágrafo 3º, que declara que, uma vez recebida a denúncia, a autorização para processar e prender tem que vir da Câmara dos Deputados ou do Senado. Quando eles disseram que pares homossexuais têm um casamento idêntico ao casamento dos heterossexuais, eles criaram uma hipótese que não está na Constituição. Artigo 226, parágrafos 1º a 5º, diz que casamento onde estava só pode ser entre homem e mulher. Quando eles disseram que os anencéfalos podem ser abortados, eles criaram uma terceira forma de impunidade. Na lei, no 128 do Código Penal, o aborto o aborto terapêutico e o aborto sentimental, mas não o aborto eugênico. Eles criaram uma terceira hipótese de aborto eugênico. Então, nós temos inúmeras, quando eles definiram que, a partir da segunda instância, o cidadão pode ser culpado e já ser preso, eles violaram o inciso 57, artigo 5º da Constituição, que declara que a pessoa só pode ser considerada culpada depois do trânsito em julgado de uma decisão condenatória. Então, o Supremo passou a trazer um elemento de profunda intranquilidade jurídica ao legislar no lugar do Poder Legislativo. E por que intranquilidade jurídica? Porque, contra as leis inconstitucionais, eu posso recorrer ao Judiciário. Contra uma decisão do Supremo legislando, eu não tenho a quem recorrer.
Por outro lado, evidente que o Congresso poderia reagir, mas o Congresso não reage porque um terço do Congresso está sendo investigado, o que traz, eles não têm coragem de enfrentar o Poder Judiciário. Eu nunca vi um ativismo, mesmo no sistema militar, talvez por falta de legitimidade, nunca houve pressão dos militares sobre o Supremo. Eu ganhei questões contra o governo federal, em plena época militar, no período de maior repressão, de 69 a 71, questões relevantes de um Supremo independente em que não havia qualquer tipo de pressão de qualquer natureza. Os ministros eram apenas legisladores negativos. Agora, quando a televisão tomou conta do Supremo, os votos que eram dados, se tinha que acompanhar o relator, acompanha o relator. Nenhum ministro teria que dar um show de demonstração cultural que está sendo televisionado. Os julgamentos eram muito rápidos. Se divergia, pedia a vista ou então dava o seu voto. Isso era para acompanhar o relator, sabendo o número de processos, que era muito menor na época, que teriam que julgar. Evidentemente, acompanha o relator. Os julgamentos, enfim, no Supremo, eram inúmeros julgamentos com sustentações orais todas, numa rapidez muito maior. Agora, isto fez com que esse ativismo judicial começasse a surgir. E houve um momento em que eu creio que eles sentiram, em função da própria desfiguração do Congresso, com tudo aquilo que tem se apurado, de que efetivamente caberia a eles moralizar o Congresso, se transformando em legisladores positivos. Embora bem intencionados, eu tenho a impressão que eu prefiro o pior dos Congressos ao melhor dos Supremos como legislador, que eles não foram eleitos pelo povo. O Congresso, por pior que seja, foi eleito por 140 milhões de brasileiros, o Supremo por um homem só. O Ministério Público não é poder. O Ministério Público é uma função essencial à administração da justiça, como é a advocacia. A advocacia nos regimes democráticos de direitos é fundamental. O direito de defesa só existe nas democracias, não existe nas ditaduras. E o Constituinte sabiamente declarou as duas funções essenciais da justiça são a advocacia e o Ministério Público. Artigos 127 a 135 da Constituição. Mas o Ministério Público se transformou em superpoder. Eles entendem que eles podem interpretar tudo. Nós passamos a ter uma vinda ao processo semelhante à da Revolução Francesa, na época Robespierre. Qualquer cidadão que é suspeito já é preso para se apurar. Qualquer delação premiada, mesmo sem prosa, é suficiente para o cidadão já se transformar em manchete de jornal e aquilo que a Constituição assegura, que é a imagem das pessoas, inciso 10, a honra das pessoas, inciso 10 do artigo 5º, basta ver um cidadão que, para fazer uma delação premiada, pode estar dizendo mentiras, ou pelo menos supondo na sua imaginação, entende? A partir dessa delação premiada, faz com que o nome vá para a imprensa, e mesmo que venha ele a se recuperar, aquela imagem fica completamente desfigurada. Então, qualquer escândalo é evidente, se transforma em manchete, chama a atenção, o povo está, e, evidentemente, à medida que elas são apresentadas com aquela não verdade absoluta, que uma delação precisa ser provada, mas aqui, perante a opinião pública, aquele cidadão já é um canalha, é um corrupto, é um cidadão que tem que ser preso, tem que ser condenado. Nós passamos a ter os julgamentos populares. Na Revolução Francesa de 1792 a 94, quando substituíram os tribunais
judiciais por tribunais populares, qualquer denúncia levava o cidadão à guilhotina. Porque o povo não julga. Se o povo fizesse justiça com as próprias mãos, nós teríamos linchamentos públicos a toda hora. O que é o processo penal? O direito processual penal tem uma única função. Não é proteger a sociedade, é proteger o acusado contra a sociedade. O direito processual penal é saber como ele vai se defender. E se for culpado, tem que pagar. Agora, no momento em que os cidadãos são condenados previamente pela imprensa, por opinião pública, etc., há até uma pressão psicológica sobre os juízes, porque procurar a verdade em algo em que a opinião pública já condenou, o juiz precisa ter muita coragem, entende? Porque é muito mais fácil seguir a onda. Então, hoje nós vivemos um judicialismo, o que eu chamo, nós estamos num estado judicialesco, entende? E que preocupa muito. E tivemos a banalização de prisões, banalização da permanência do cidadão na prisão para fazer delação premiada. O senhor só vai sair se me fizer uma delação neste sentido. Porque uma das características das delações premiadas não é qualquer delação que interessa, é aquela que interessa ao Ministério Público. E o Ministério Público passou a ter uma função de poder que não é pela Constituição. Basta dizer, um Procurador-Geral da República resolve dar contra a lei um benefício de impunidade absoluta para 2 cidadãos e durante 3 meses a economia brasileira para. Quando ele não podia dar, o artigo 4º, parágrafo 4º, inciso 1º da Lei de Delação Premiada 12.850 declara o quê? Chefe de organização criminosa tem que ser denunciado, não pode ser anistiado. E ele entendeu que os batistas não eram chefes de organização criminosa para dar os benefícios que o Procurador-Geral da República deu aos 2. E, evidentemente, essa judicialização, esse protagonismo cinematográfico do Procurador-Geral da República parou o Brasil durante 3 meses. Então, eu tenho a impressão que é necessário pessoas mais ponderadas, como o programa que os senhores fazem, ouvindo outros especialistas, que temos que pôr na cabeça de homens bons, que cada um deve ficar dentro dos limites das suas competências constitucionais. O que diz o artigo 325 do Código Penal? Vazamento de informação por membro de poder que é obrigado a guardar sigilo é crime da cadeia. O Ministério Público não fez uma investigação sequer sobre os membros do Ministério Público que permitiram o vazamento. Isso é prevaricação. Crimes praticados de vazamento, que os jornais sabiam da notícia muito antes que os acusados, quando era para ser preso alguém, já estava toda a imprensa lá, um vazamento que não poderia haver, é crime 325 do Código Penal. Nunca foi alguém, me entende, acusado pelo Ministério Público contra esse crime que está no Código Penal. O que vale dizer, isso alimenta as redes sociais. Então, o combate à corrupção é um combate que todos nós queremos, mas dentro da lei. Nós não podemos fazer com que, porque eu quero um determinado objetivo, eu utilizo processos ilegais para obter uma condenação que me parece justa porque o cidadão é corrupto. Entende? Agora, isso, evidentemente, é uma forma, na medida em que se pretende alimentar a imprensa e as redes sociais, de criar, digamos, um cadinho que auxilia o Ministério Público obter o que ele pretende, que é a condenação de fulano, beltrano, ciclano, independente do direito de defesa. Agora, corrupção, todos nós temos que ser contra. Um país que vive vicejando na corrupção, evidentemente não pode evoluir.
E hoje é uma política mundial de combate à corrupção. Agora, tem que ser dentro da lei, não fora da lei. Não porque alguém se considera como salvador da pátria ou misticamente endeusado para poder combater a corrupção, como se fosse um Capitão América, como se fosse alguém dos filmes da Marvel, entende? Que a partir daí eles podem fazer tudo. Não. Porque existe uma Constituição, porque existe uma democracia, garantir o direito de defesa. E o direito de defesa é algo muito difícil para ser feito, porque o direito de defesa tem que se ir contra a opinião pública, tem que se ir contra o poder, entende? Mas a função do direito de defesa é mostrar que nós não estamos numa ditadura. Ora, no momento em que o combate à corrupção prescinde do direito de defesa, prescinde dessa liberdade, nós entramos automaticamente a viver numa pré-ditadura. E é isto que eu, como um velho advogado, já com 82 anos, já devia ter parado há muito tempo e continuo, enfim, ainda teimosamente tentando trazer essas ideias que eu lutei desde os bancos acadêmicos, da liberdade de expressão, direito de defesa, dos regimes democráticos, de não aceitar qualquer tipo de totalitarismo, de defender. Se nós não voltarmos a ter harmonia e independência de poderes, nós caminharemos para uma ditadura. Poderá ser a ditadura do Poder Judiciário, a ditadura do Ministério Público, ou qualquer outro tipo de ditadura, mas não teremos uma democracia. Jamais eles cumpririam a ordem. Agora, se chamados para repor a ordem, é função deles, no artigo 142 da Constituição, pedir qualquer dos poderes de repor a lei e a ordem. O que o general Mourão disse? Que é um grande general, eu conheço bem, ele fez a escola de comando de Estado-Maior do Exército, em que eu leciono há 28 anos. Como o general Mourão disse, é o seguinte: se houver um caos total, das funções preservar, primeiro, defender a pátria. Segundo, preservar as instituições. Terceiro, repor a ordem a pedido de qualquer dos poderes. Mas que tenhamos um caos absoluto. Não se entender mais. Invasões, prédios que são incendiados, poder público, etc. Qual é a função? É repor a ordem. Mas nunca assumir. Ele não disse que a função do Exército era assumir, era repor a lei e a ordem. Eu conheço bem, eu sei a mentalidade dele. Basta dizer que ele não vai ser punido, porque ele não disse, ele apenas disse que está no artigo 142. Agora, os jornais descontextualizaram, dando a impressão de que eles estão dispostos a entrar. Na verdade, o que eles disseram, se não puserem e entraram, por exemplo, a entrada do Exército em Brasília quando começaram a pegar o fogo nos prédios públicos. Foi chamado, simples fato, eles estarem presentes, no dia seguinte acabou tudo. Em 24 horas puderam voltar para o quartel, porque a presença deles terminou todas aquelas violências com 8 ou 10 ministérios que foram atingidos. Quer dizer, isso não é democracia. Dizer, não, a democracia é o direito do povo destruir tudo quanto é poder público. Democracia é o direito de não respeitar a propriedade. Democracia é o direito de fazer o que cada um pretende e não pode ser atingido na sua liberdade. Agora, se pretender repor a lei e a ordem, isso é uma violência que não pode ser feito contra arruaceiros, contra baderneiros, contra incendiários, contra marginais, contra pessoas que não trabalham, que prejudicam o trabalho dos outros. Então, jamais, eu conhecendo bem, nenhum deles pretenderia romper a ordem, mas repor a ordem, se necessário.